Quando Jesus veio, o véu foi rasgado entre o Santo e o Santíssimo Lugar, certo? Então o lugar da mesa e o lugar de comunhão e o lugar santíssimo se tornou o mesmo lugar, certo? Então podemos ter uma comunhão e entrar no Santíssimo Lugar. Não é verdade? Você pode dar abraço em 3 pessoas aí antes da gente começar? Não se detenha não. Se precisar ir para o outro canto da igreja, pode ir. Amém. Se você puder, segura na mão dele aí, porque o sol tá quente lá fora, mas aqui tá um pouquinho frio. Vamos orar até as nossas mãos ficarem quentes, amém? Você pode agradecer por essa manhã, pode agradecer pela pessoa que está do seu lado, pode agradecer por nós termos o privilégio de voarmos juntos e fluir no Espírito juntos. Vamos lá? Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor nos chama para reinar e governar com o Senhor. E nós estamos aqui fazendo mais um ensaio, completando mais e dia após dia dando passos à eternidade. Nós iniciamos aqui a nossa adoração, Senhor. A eternidade é essa, que conheçam você, Jesus, e nós estamos aqui dispostos e disponíveis em um único som a te adorar e te engrandecer, porque essa é a eternidade, Senhor. Nós te agradecemos porque hoje nós podemos te conhecer mais e hoje será mais e mais revelado do seu coração ao nosso coração, Senhor. Obrigado porque nós estamos assumindo aqui a postura e o objetivo do varão perfeito. E nós ansiamos em ser glorificados e sermos como você na eternidade. É por isso que nós estamos aqui. Porque não somente não temos para onde ir, mas porque o Senhor é tudo. O Senhor é suficientemente tudo para nós. O Senhor é que alegra o nosso coração. Nós levantamos a mão do nosso irmão e declaramos que o Senhor é que nos levanta, o Senhor é a nossa força, rocha, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Obrigado, Galileu Jesus, porque o Senhor nos fez mais que vencedor aqui nas regiões celestiais. Obrigado, Jesus, obrigado. E estamos aqui para celebrar o seu lindo nome. Estamos aqui para celebrar e adorar o nome que é digno e que está colocado muito acima de potestades, muito acima dos nossos problemas, muito acima das nossas lutas. É assim que nós lutamos as nossas guerras, te adorando, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Nós aplaudimos o seu santo nome nessa manhã. Vamos fazer menção a Jesus nessa manhã, cantando. Deixou sua glória por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou. E o seu sangue derramou. Que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, cante. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, Galileu, o mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu. Para nós temos lembrança e a lembrança nos traz esperança.
Lembramos do que Jesus fez. Vamos do início. Deixou sua glória, Foi por amor. essa é a nossa bandeira. Por amor. E o seu sangue derramou. Que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me Diga rendo. que Ele é Deus Emanuel. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai. Mais uma vez, Santo de Israel, diga que Ele é Deus Emanuel. do mundo. Vamos. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Ah, Deus. se isso é pão motivo da para você vida, celebrar ao Rei dos príncipe Reis, da paz, o grande El Shaddai, El Shaddai. então Santo celebre aí dizendo Ele é Galileu. e Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Não fazemos menção a carros nem a cavalos, Senhor. Fazemos menção ao Senhor. Jesus. Jeff, coloca naquela parte Deus Emanuel. Sabe, reconhecer aquilo que Ele é. Yeshua tem vários nomes. Eu sei que vários nomes não podem compensar ou definir Ele exatamente, porque até Ele disse, antes que Moisés pudesse ou existisse, eu já era. Ele sabe o que Ele é. E o nosso objetivo é conhecer Ele mais e mais e mais e mais. Mas a canção diz que Ele é Deus Emanuel, Ele é príncipe da paz, Ele é o grande El Shaddai. Então eu quero te pedir que você use esses versos como forma verdadeira e genuína da sua adoração. Cante. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, Ele é o pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel. Mais uma vez cante, Ele é Deus conosco. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel. Lançamos mais uma vez isso, Senhor. Tu és Deus Emanuel. Santo de Israel, luz do mundo. Poderoso você é. E que subam os louvores, que subam os louvores. Dizemos o que você é, Senhor, estrela da manhã. Nos rendemos a você.
rendemos a você. Eu me rendo. Faça o teu querer. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Glórias a ti. Glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. Te glorificamos, Pai. Só Tu és santo, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Só Tu és santo. Glória a Deus. Amém, querido? Senta um pouquinho. As crianças vão saindo. Outro side também. Mateus capítulo 26, versículo 69. O japonês liga para a gente perguntando qual o tema da ministração, qual o tema da palavra que a gente ministra. E hoje, se eu fosse dar um tema, acho que ia colocar assim: superando as fraquezas, superando as dificuldades, superando as lutas. Isso. Aí você queira, do jeito que você quiser pular. Amém? Todos acharam? Que bom. Então vamos lá. Vamos trabalhar essa manhã alguns personagens da Bíblia. Não sei se a maioria acha que eles não foram super-homens. Foram homens igualzinhos, homens e mulheres igualzinho nós. Dá uma beliscada aí no seu... Vê se dói aí. E a gente vai trabalhar essa manhã alguns personagens da Bíblia. Alguns homens que... igual o apóstolo Paulo, né? Apóstolo aos gentios. Se hoje nós conhecemos a Jesus, eu acredito que parte disso é por o apóstolo Paulo. Porque se os apóstolos ficassem em Israel, até hoje a gente não saberia quem era, quem foi, quem... Mas vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 69. Vamos começar falando de Pedro. Ora, estava Pedro assentado, todos sabem quem foi Pedro. Pedro foi um dos 12 apóstolos, aquele que teve a revelação de quem era Jesus, que logo em seguida o Senhor disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo. E depois o texto continua e Jesus repreende, diz para ele: sai, Satanás, de ti. O mesmo Pedro. Ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando dele uma criada, disse: também tu estava com Jesus, o Galileu? Aqui Jesus já tinha sido preso, Judas já tinha o traído, Jesus já foi se apresentar às autoridades, e a história começa. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o quê? E saindo para o alpendre, foi ele visto por outro criada, ao qual disse ao que ali estavam: estes também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo, depois aproximando-se, os que ali estavam disseram: Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque teu modo de falar o denuncia. Ou seja, não tinha jeito, né?
Onde ele ia, era reconhecido. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a... Ele começou a fazer o quê? Mas o santo Pedro, um dos 12 apóstolos, vamos lá. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu, por 3 vezes. E saindo dali chorou. Continua o texto. Capítulo 27, versículo 3. Vamos falar de outro discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus eram tudo bonzinho, né? Vamos falar de outro aqui. 27, 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocando de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importas? Isto é contigo. Então Judas, atirando para os santuários as moedas de prata, retirou-se, foi-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço. E também deliberaram, compraram com ela um campo de oleiro para o cemitério dos... Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio dos profetas Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço, e que foi estimada aquela a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. E os deram pelo preço do campo de oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Bom, vamos começar nesses dois aqui. Um era Pedro. A história continua. Jesus, terceiro dia, Jesus ressuscita. A maioria já sabe que Jesus ressuscitou, amém? Glória a Deus. Então ele ressuscita. Jesus encontra os discípulos aonde? Na praia. Os discípulos tinham voltado à sua rotina. Só que Judas já não estava ali. O texto que nós lemos diz que os dois... Pedro, quando viu que o galo cantou, ele lembrou. Ele lembrou do que o Senhor tinha dito. Ele entrou em remorso e chorou amargamente e disse: olha, vamos mudar. Arrependeu, exato. Agora Judas o quê? Foi muito forte. Mas um traiu e o outro negou. Eu não sei o nível de pecado ou de erro que você pode colocar aí. O que é pior? O que traiu ou o que negou? Eu sei que um pegou das forças de onde não tinha e começou de novo. E Judas não. Judas, o que aconteceu? O livro de Atos diz que ele se jogou no precipício. Se jogou, ou se enforcou, ele suicidou. Não aguentou a pressão. Temos mais alguns exemplos da Bíblia de homens e mulheres de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Japonês, você vai trabalhar com bastante texto aí, vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz assim: e o Senhor deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque o dia que comeres, certamente... O Senhor falando com Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e... Não era para comer? Você acha que tinha só aquela fruta lá? Acho que um jardim daquele... Qual fruta que você gosta? Maçã? Jaca? Quem gosta de jaca? Você gosta de jaca? Eu acredito que todas as frutas tinham. Você acha que não tinha? E Adão e Eva pisaram? Vamos lá.
Vamos pegar um outro exemplo. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em... Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Não sei como é que ela estava, nua, topless, eu não sei, aqui não fala. Estava tomando banho. Ela era muito feia, muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Nós estamos falando de homens da Bíblia, mulheres de Deus que tiveram as suas fraquezas. Mais bonito falar assim, né? Suas fraquezas. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Betseba, filha de Eliel, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio. Ele se deitou com ela. Bonzinho Davi, né? Tendo ela se purificado da sua imundície, voltou para sua casa. Versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava... Segunda Samuel 11, 14. Segunda Samuel 11, 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Ele mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, põe de Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que ele seja ferido e morto. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabiam que ele estavam os homens valentes. E o texto continua e diz que Urias morreu. Bom, Davi errou 2 vezes aqui. Primeiro, 3. Era o tempo que os exércitos, os generais iam para a guerra. Onde ele estava? Cansado ele estava, não estava? Acho que ele deveria assistir aquela ministração do Luciano Subirá. Apesar que se ele tivesse assistido aquela ministração, eu acho que ele não ia fazer besteira, né? Tempo de refletir, tempo de pensar, tempo de... Bom, não sei. Eu sei que aonde que era para ele estar, ele não estava. Aí ele resolveu sair no palácio. Aí encontra a feia da... Calma. A feia da Betseba. O que ele faz? Manda chamar ela. Acho que ele era o rei, né? Eu acho que ele, assim, eu posso com todas as mulheres são... Todas as mulheres são minhas. Vamos lá. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, versículo 1. O Senhor enviou a Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão um cordeirinho que comprara e criara, o que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como uma filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas.
O rico tinha bastante ovelhas. E do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi, olha a cara de pau. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse: Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve... Então, versículo 7. Então disse Natã: Davi, tu é este homem. Interessante que o profeta Natã veio a Davi: Davi, um homem tinha só uma, e o que tinha tantas pegou dessa e... O que esse homem deve acontecer, Davi? Esse homem deve morrer. Davi, esse homem é você. E o profeta dá uma sentença para Davi. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para a tua mulher. Mais um homem de Deus que pisa na bola. E a consequência dessa palavra de Natã não é simplesmente a espada. Presta atenção, o que quer dizer? A espada não partirá da sua família. Eu marquei aqui para ficar bem... Olha o que depois disso Davi passou. Presta atenção. Um filho de Davi chamado Amon estuprou a sua irmã, a filha de Davi chamado Tamara. Tudo isso depois que o profeta deu a sentença. O filho de Davi chamado Absalão matou seu irmão Amon. O filho de Davi, Absalão, persegue Davi com o intuito de tomar o seu filho, perseguindo ele. O filho de Davi, chamado Absalão, teve relação sexual com as mulheres do pai em praça pública. O filho de Davi, chamado Absalão, é morto e Davi lamenta a morte. Então eu estou compartilhando com vocês alguns homens da Bíblia que passaram por um momento de erro, de fracasso, alguns que se levantaram, alguns que não conseguiram se levantar. Davi com certeza se levantou, a Bíblia fala que Davi ele continuou, ele superou as lutas, ele superou aquela palavra, ele superou a morte, ele superou tudo isso que aconteceu. Eu quero compartilhar mais um com vocês. Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 12, versículo 10. 12, perdão. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Agora vamos falar de Abraão. Abraão, sim, o pai da fé. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome naquela terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, sua mulher: ora, bem seis que a mulher formosa de aparência. E os egípcios, quando a virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, és minha irmã. Diz, pois, que é minha. Quantos estiveram aqui na sexta-feira? Ontem. Ontem não, ontem. Quantos viram um exemplo da Cris? É só R$300. Ela poderia ter aceitado os R$300? Poderia ter mentido, falado que o Mauro era advogado? Poderia, não poderia? Mas ela resolveu não? R$300 fez falta para ela? Fez ou não fez? Ia ajudar bastante. Versículo 12. Diz, pois, que é minha, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa que me conserve em vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-nas os príncipes dos faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó.
Este, por causa dela, tratou bem Abraão, ao qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: o que é que fizestes isto? Por que não me dissestes que era sua mulher? E me dissestes que era tua irmã? Por isso tomei para mim a mulher, e agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Ou seja, Abraão, o pai da fé, o que aconteceu? Bom, Abraão aprendeu a lição? Não, vamos lá de novo. Não, claro que não. Gênesis capítulo 20, versículo 1. Gênesis capítulo 20, eu estou lendo sozinho. Vamos aí, gente, ajuda aí. Gênesis 21. Todos acham que Abraão aprendeu? Não. Vamos de novo. Abraão, pai da fé. 21, vai lá. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Só um minuto. Diz que é o quê? Minha irmãzinha. De novo. Calma, gente, se controle, calma. Muita calma nessa hora aí. Vai, Daniel. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Versículo 7. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Versículo 17. E, orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher. E orando, Abraão sarou Deus Abimeleque, isso, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Versículo 18. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Bom, vamos lá. Abraão, pela segunda vez, considera a mulher dele como sua irmãzinha. E o erro dele estava fazendo com que todas as mulheres de Abimeleque não... Aqui o erro não era só com ele. O erro estava acontecendo, as consequências estavam indo para Abimeleque. Todas as mulheres de Abimeleque não estavam estéreis. Todas. Bom, eu entendo que o pai ele ensina o filho e o filho aprende com os erros dos pais, não aprende? Não é o caso aqui, vamos lá. Gênesis capítulo 26, versículo 6. Gênesis capítulo 26, versículo 6. Lê aí, Helena. Vamos rodando aí o microfone. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele,
me não matem os varões naquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu... Aí tá bom. Bom, então o filho dele também. A mesma coisa, o filho dele. A mesma questão, o filho dele. Olha para o seu irmão do seu lado aí. Fala assim, não é só você que erra, não, querido. Pedro errou. Judas, Adão, Eva, Abraão, Isaac. A gente aqui na casa, acho que tem mais ou menos umas 150 pessoas, juntando as crianças, os adultos e os novos. E a gente faz bastante coisa, não faz? Quando eu cheguei em casa, sábado passado, a maioria estava aqui lá em Itaquá. E eu falei para Elane, muitas pessoas têm ideias muito boas. Ideias boas, boa parte tem. Mas de colocar em prática, de funcionar, de trabalhar, de gastar tempo na semana, de se reunir, de fazer os grupos, de orar, de ofertar, igual nós recebemos oferta, de estar lá, que hora? 6 da manhã. O moto chegou às 11, tudo bem. Ah, tá certo. Não é muita gente que faz, gente. Então eu quero falar para vocês que vocês estão de parabéns. Eu sei que muita gente queria estar, mas não pôde. Alguns trabalharam, alguns não puderam ir por causa de criança e tal. Tinham compromisso. Mas a maioria aqui que se propôs aí e foi uma bênção, não foi? Foi uma bênção. Tantas famílias conversaram na entrada, foram ministradas no luminar. Quantas crianças? Eu não sei quantos algodão doce vendeu, saiu ali, foi doado ali, mas eu acho que mais de 5 milhões de algodão doce ali. E a criançada comia algodão doce ali. E muitas vezes a gente, como esses homens da Bíblia aqui, que a gente leu aqui, Abraão, 2 vezes a mesma coisa, o filho dele também, Davi, o homem segundo o coração de quem? De Deus. Pisou na bola feio. O profeta veio para ele. Imagina um profeta vindo para você e trazendo uma palavra como essa. A espada jamais partirá da sua casa. Seu filho vai violentar sua filha, um vai tentar te matar, E Davi superou tudo isso. Davi poderia não ter passado por isso? Claro que não poderia. Davi poderia não ter passado por tudo isso. Abraão, gente, o pai da fé. Homem tão bonzinho, de cabeça branca, Por 2 vezes, tratou a mulher dele. Imagina se seu marido te trata como irmãzinha. O que você vai achar? Se coloque no lugar de Abraão, você que é homem. Só de pensamento. Se coloque no lugar da Sara, você que é mulher. Abraão ia morrer. Ia mesmo, se fosse meu marido, ia. Imagina o Reinaldo. Vem, Reinaldo. Minha irmãzinha aí, ó. Ah, isso mesmo. E o filho dele fazendo a mesma coisa. Mas são pessoas que superaram. Jacó, qual o nome de Jacó? Foi mudado para qual? Israel. Uma nação tem o nome dele. Jacó se humilhou, Jacó lutou com um anjo. Todo mundo conhece a história. Jacó foi lá com seu irmão. Eles se alinharam, um pediu perdão ao outro. Eu acredito que foi um tempo maravilhoso. Ele foi enganado pelo seu sogro. Para Jacó não foi fácil. Qual que era o nome dele? Enganador, usurpador. Cara, eu acho que ele era
Ele e a mãe dele ali se juntaram e roubaram a primogenitura. Enganaram seu pai, roubaram do seu irmão. Ele era bonzinho, Jacó, né? Ele não gostava de caçar, ele gostava de fazer comida, ficava por ali. Era bonzinho. Não tinha costume da caça. Mas ele poderia ou não poderia? Foi enganado, não se reconciliar com seu irmão, não se reconciliar com Deus. Mas o Senhor tinha algo para ele. E o Senhor tem algo para você, querido. Você não é eu, nós não somos diferentes deles. Nós também temos as nossas fraquezas. Nós também temos as nossas lutas. Nós também temos as nossas dificuldades. Nós temos todos os nossos problemas. Alguns textos aqui que nós lemos, por exemplo, Judas não teve outra oportunidade. A pressão era muito forte sobre ele. Eu acho lindo essa transformação que o Senhor faz com alguns desses personagens da Bíblia. Cara, o nome de seu usurpador, Israel. Olha que mudança. Foi fácil para ele? Claro que não foi. Isaías 43, 2. Isaías, capítulo 43, versículo 2 e 3. Quem está com o microfone aí? Leia, Cris. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando? Aí está falando que você não vai passar? Não. Aí está falando que você vai passar. Não é que você não vai passar. Você vai passar. Quando? Passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então preste atenção, querido. Você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo. Vai passar. Ano passado foi um marco para a Elaine na vida dela. Só da Elaine? Não, na minha também. Quando passares pelo fogo. Eu não sei se era fogo ou era água, mas eu estava passando. Pois é. Então, o texto diz, quando passares. Ou seja, você vai passar. E eu olhando para cada um aqui, eu sei que cada um aqui tem o seu fogo, a sua água. Tem ou não tem? A senhora tem o seu fogo, a sua água? Tem ou não tem? Maurão tem o seu fogo, tem a sua água? Tem. Paulão acompanha ele desde quando ele estudava no Ascendino Reis. Quando passares pelo fogo. Quantos anos você trabalhou no banco, Paulão? 18 anos. De um dia para o outro. Quando passares pela água, quando passares pelo fogo. Quantos anos você trabalhou no Banco Sul? 18, os dois? Casalzinha. Quando passares... A senhora passou pela água, pelo fogo? Muitas vezes? Muitas vezes. Hein, ô Marcão? Quando passares pela água, pelo fogo? Hein, Nelson? Vamos passar pela água e pelo fogo. Hein, Bel? Quando passares pela água e pelo fogo. Andresa. Quando passares... isso mesmo. Pela água e pelo... Isé. Quando passares pela água, pelo fogo. Fábio. Rô. Quando passares... pela água, pelo fogo. Continua o texto. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Aí tá bom.
João capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito que tenhais paz no mundo tereis aflições, mas tende, eu venci. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória daquele que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê? 1 João capítulo 5, versículo 4. Vamos ler todo mundo junto? Vamos ficar de pé? Versículo 4 e 5. Vamos lá, todo mundo junto? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você vai vencer o mundo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz no mundo. Isso mesmo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Dani, eu queria agora que você de 2 em 2... Sai do seu lugar, querido, vai. Nada de marido e mulher agora não. Vai, Jonas, Lu, vamos. Mulher com mulher, homem com homem. Eu vou te dar o comando, acalma. Só fica de 2 em 2. Eu queria que antes de você orar... o Paulão aqui sozinho, ó. Oh. Eu queria que antes de você orar, você conversasse com ele. Su sozinha? Cadê a Su sozinha? Ah, Su sozinha. Jefão, o Nelson. Rosana, vamos, aqui, ó. Pode ficar aqui, 3. Pronto, não tem problema. Converse com ele um pouquinho, querido. Depois de todos os personagens que nós lemos aqui, que alguns superaram, alguns não superaram, e a consequência daquele que não superou foi morte. Não estou falando de morte física, querido, estou falando de morte espiritual. A física é a consequência da morte espiritual. Mas outros homens de Deus que pagaram um preço para ser quem a gente reconhece hoje na Bíblia, para ser referência. E hoje o que falta na nossa sociedade é homens e mulheres de referência. Você vai lá na Casa dos Valentes, não tem referência nenhuma de pai, não tem referência nenhuma de mãe. Tem referência lá, ô Jefferson? Tem, Nelson? Os meninos não têm referência. Sabe quem é a referência deles? É o Jefferson, é o Nelson. Nós que vamos lá. A gente é referência de pai, a gente é referência de dar duras nele, de brigar com eles, de elogiar eles. O que falta hoje na sociedade é homens e mulheres de referência. E eu queria que antes de você orar com essa pessoa aí, você conversasse com ela. Em cima do que foi dito, quando passares pelas águas, você não vai submerger. Quando você passar pelo fogo, se você já passou pela água e passou pelo fogo, hoje você tem um testemunho para dar, que você superou. Cara, você tem um testemunho, você pode dar. Você tem um testemunho que você estava entrando em depressão, que você olhava pelo lado e não via as circunstâncias. Hoje você superou, Deus te abençoou. Hoje Deus mudou a situação. Não quer dizer que você vai ficar imune lá na frente. Não quer dizer que você não vai ter mais água, não vai ter mais fogo. Que você vai ter que passar. Você vai ter que passar. Não há outro jeito, você vai ter que passar. Porque o Senhor é contigo. E Ele prometeu aqui no texto de Isaías que Ele vai te estar contigo. Ele vai te ajudar. Ele vai pegar pela tua mão. Mesmo que você tenha no meio de fogo, fogo cruzado, o Senhor vai estar contigo. Mesmo que você tenha pecado, você tenha traído, você tenha negado,
Você vive por um jugo de culpa. Renuncia a isso hoje, querido. Lança sobre ele toda a ansiedade, toda a culpa, todo o erro, toda a frustração. Lança sobre ele. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória daquele que vence o mundo pela nossa fé em Cristo Jesus. Pai, tomamos posse dessa palavra hoje. Cremos mediante o sangue de Cristo, que não vai ser em vão em nossas vidas. Pai, não somos aqueles que retrocedem, aqueles que voltam atrás. Pai, nós confiamos em Ti. Pai, entendemos e sabemos que a nossa salvação só vem de Ti. O Senhor é o nosso escape, o Senhor é a nossa força. Pai, cantamos essa manhã que os Seus olhos são como chamas de fogo, Pai. E assim como Pedro teve essa visão do Senhor sendo levado para ser crucificado, ele lembrou do que o Senhor tinha dito a ele, que ele negaria. Pai, gera em nós, Senhor, um arrependimento. Gera em nós uma mudança, Pai. Gera em nós um posicionamento. Gera em nós, Pai, um posicionamento, Senhor, firme. Pai, o Senhor não tem negócios com crianças, com pessoas ou pessoas que se oscilam. Não somos daqueles que agora retrocedem. 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 Não somos daqueles que agora seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Eis-me aqui, eis-me aqui. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus. Senta um pouquinho. Fábio, vem cá. Glória a Deus. Cris.
Vou pegar o Fábio de exemplo. O Senhor disse que Ele dá dons e talentos, e os dons e talentos são irrevogáveis, certo? Certo? Independente de você estar aqui na igreja, você estar fora, você estar no mundo, você tem um dom, você tem um talento. Ele não é revogável. Quantos filhos você tem? Tenho 5, na verdade. Com a esposa tem um bebezinho agora de 2 aninhos. 5 filhos. Amém? Traz aqui, Cris. Não, calma, não é isso, tem nada a ver. Eu estou falando de dons e... Bom, quem quiser ofertar e dizimar, tá liberado aqui. Vem cá, Cris. Dá na mão dele esse bolo aí. Quanto sabe fazer um bolo desse? Quantos comeram lá na casa dos valentes o que ele fez? Tava bom? Quantas vieram nas belas ontem? Tava bom o sonhozinho que ele fez? Calma, gente, calma, menos. Bom, isso aqui é um bolinho que ele fez do material que sobrou. No final ele vai cortar, quem quiser comer, né? Quem quiser comer ali um bolinho, um pedacinho. Animado, o Ralf não falou nada o culto todo. Acabou de comer, ele já se reage. É. O que eu quero falar? O que eu quero falar? Você também tem dom, você também tem talento. O Fábio precisa de uma ajuda, de uma força. Ele tem um dom, tem um talento. Mas se a gente não ajudar ele, daqui a pouco ele está usando droga de novo. Quantos anos você usou droga? Bastante tempo. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos usando droga. Quantos filhos? 5 filhos e uma mulher. O que ele quer? Ele quer voltar a trabalhar. O salário de padeiro é um salário bom. Ele quer alugar a sua casinha. Ele quer, de preferência, aqui próximo, para frequentar aqui a igreja aqui. Você gostou daqui? Adorei. Hã? É o melhor lugar que eu podia estar aqui hoje. Amém. Da hora. Por quê? Ele já foi em muitas igrejas. Já fizeram isso com ele. Só que sugaram dele. Eu falei, não é justo. Vamos dar uma ofertinha para ele. Ontem a gente deu uma oferta para ele, não foi? A gente deu uma ofertinha para ele. Pro Tiago também. É porque os caras estão aqui, a gente não... Vamos... E o que você falou pra Elaine? Precisava. O que ele falou, Elaine? Mas mesmo assim a gente insistiu. E do que eu tô falando tudo isso, gente? É uma vida, gente. Alguns estão tristes porque o pisou na bola. Quantos lembram do pisou na bola, tá usando droga. A gente já ofereceu a oportunidade para ele voltar. Mas esse é o processo. Nós lemos aqui quantos homens da Bíblia pisaram na bola. Alguns não quiseram mudar de vida, não conseguiram, não tiveram força. E nós estamos trabalhando para isso, para resgatar vidas, para ajudar. A gente ora para que ele não caia lá na frente. Mas se ele cair, a pergunta é, ele pode contar com você? Se ele quiser, ele vai poder contar com a gente. Amém? Leva lá na geladeira lá. E eu falei domingo passado, o que eu falei domingo passado? Bom, o Mauro, a Elaine e os meninos, depois de uma reunião que a gente fez, a gente decidiu não cobrar mais para ninguém na Casa dos Valentes. Foi, Mauro? Eu fui voto vencido. Porque a minha opinião todo mundo tinha que pagar. Mas, Senhor, se o Senhor está no controle, nada vai faltar. Se o Senhor tem estado no controle... E como funciona agora? Você leva a família, a gente faz a triagem, o aluno fica, e a família diz assim, olha, eu queria ajudar. Se você quer ajudar financeiramente, cadê o número da conta? Ali, tá ali. Você deposita lá. Não, eu quero ajudar trazendo mistura, eu quero ajudar trazendo uma cesta básica. Pode? Claro que pode. Muito bem-vinda, traga arroz. Quantos quilos de arroz gasta lá?
Quê? 5 quilos na sua casa dura quanto tempo? 3 meses? Quem falou isso? É. 6 meses? Quantos meses dura lá? Ou durar 1 ano? Quanto tempo dura o gás na sua casa, querido? O botijão de gás? 6 dias? 6 meses? Lá a gente gasta R$600 por mês. Faltou gás lá? Alguma vez? Nunca faltou. Amém? Então, querido, você faz parte disso aqui, ó. Quando você dizima, quando você oferta, quando você traz uma cesta básica que nós recebemos, quando você contribui, quando eu falo manutenção da casa do Senhor, é o que é? Lá é a casa do Senhor? Amém. Aqui é a casa do Senhor? Amém. É manutenção. Vem, meu amorzinho. Vem mancando, vem dando glória a Deus. Essa semana foi a semana das quedas das 3 irmãs. Você não caiu não, né, mamá? Graças a Deus. Graças a Deus não, né? Eu torci o pé. O Adilson está falando essa questão de não cobrar na casa dos valentes. Talvez tem gente que fala assim, nossa, mas que povo folgado. Não. Quando nós começamos a casa, a primeira reunião que nós fizemos, Deus trouxe para nós um texto. Mateus capítulo 10. E Mateus 10, ele foi a instrução que Deus deu para nosso funcionamento. E aí nós entendemos assim, que na verdade o Mauro, ele sempre foi muito insistente nesse ponto. O Mauro sempre falou assim, se Deus disse para nós termos um lugar de restauração diferente, onde Ele ia sustentar, então é Ele quem vai sustentar. Porque as pessoas que vão para lá, é Ele que manda. E aí... acho que nós ficamos quase 1 ano brigando com esse tema. E aí quando foi um dia, nós fizemos uma reunião para decidir algumas coisas sobre a Casa dos Valentes. E aí naquele dia nós entendemos que porque a instrução de Mateus 10 é, não façam campanha. Depois você lê na TIG, na versão da TIG, Mateus 10 diz exatamente assim, olha, não façam campanhas. Eu trarei para vocês todos o sustento. Tudo que vocês precisarem eu vou trazer. E tem sido assim na casa desde o início. Quem começou com a casa? Logo no começo da casa aqui, quem começou? Você que começou. Você viu alguma vez a gente fazendo campanha para levantar dinheiro aqui? 7 semanas, 14, 21, 28. Alguma vez você viu a gente fazendo campanha aqui? Queridos, nós fazemos bazar aqui. O último bazar rendeu em torno de R$2.300. Sabe o que é R$2.300 com roupas usadas? Não, o último. Não. Aquela foi doação. Além de tudo, nós ainda fizemos o shopping lá na Casa dos Valentes. As despesas, é que eu na semana não consegui fechar ainda o relatório do que nós gastamos e o que entrou. Mas, praticamente, nós não... Faltam alguns detalhes, mas nós não colocamos quase nada para realizar o evento de sábado. Você tem noção do que é isso? E eu entendo de uma forma que a Casa dos Valentes é a extensão do que é a casa aqui. Porque lá também é a casa. E se Deus disse para nós que nós não precisaríamos nos preocupar, porque o Mauro falou algo que depois a gente entendeu. A maioria dos rapazes que estão internados lá, a família não tem recurso. Nós poderíamos falar, pelo menos R$400. Mas aí eu não sei quanto você ganha, mas imagina você, uma família que ganha um salário mínimo, porque é a realidade da 90% dos meninos que estão lá é assim. Imagina você ganhar, por exemplo, um salário mínimo para manter a sua casa, a sua família,
e tirar R$400. O meu pensamento inicial era, mas o filho deve gastar mais do que isso de droga na rua. Era o meu pensamento inicial. Mas aí Deus veio trabalhando no meu coração de uma forma específica, dizendo, você não tem que contar quanto ele gasta. Você tem que contar aquilo que eu mandei vocês fazerem. Então, se você pensa que é folga, não. Porque aquilo que nós obedecemos a Deus, Deus multiplica sobre cada um de nós. Semana passada nós entramos ali no fundo onde é guardado a despensa dos meninos. Bastante arroz. Eu sei que gasta 10 quilos por dia, no mínimo. Mas nunca ficou vazio aquele lugar. Ficou? Nunca faltou. E não é para nossa glória, não é nosso merecimento. É obediência a um princípio. Eu conheço algumas casas de recuperação. Nós ajudamos muitas casas de recuperação. Onde nós chegávamos lá, só tinha às vezes arroz e chuchu para comer. Só. Comia o almoço e não sabia se ia ter janta. O café da manhã e o lanche eram uma xícara de chá mate com 2, 3 bolachas, água e sal. Casa paga. Oi? Muitas vezes era paga a casa. E paga. Um salário mínimo por cada um que estavam ali. Então, isso é obediência a princípio. E se nós obedecemos a princípios, funciona aqui dentro, funciona na casa dos valentes, vai funcionar em todos os lugares onde nós colocarmos a nossa mão e vai funcionar dentro da sua casa. Semana passada o Adilson falou que nós íamos orar por desempregados. Aí eu cheguei em casa e falei para ele assim, amor, pergunta quem está desempregado na casa. Quem está desempregado aqui? Quem está desempregado? Levanta a mão. Pode levantar. Está desempregado, Thiago? Peraí. Você vai fazer o que a partir de amanhã? Ele vai começar aqui pertinho amanhã, uma experiência para trabalhar. Então você está desempregado? Não. O único que está, vou colocar assim, desempregado, ou seja, não tem onde trabalhar, é o Fábio. Mas também... Não. Ele tava lá na Casa dos Valentes até semana passada. A primeira saída dele foi esse final de semana. Alguém está desempregado aqui? Você entende como funciona esse princípio em todos os lugares? Vai funcionar na casa, vai funcionar na Casa dos Valentes e vai funcionar na sua vida. Amém? Amém? Vamos ofertar então, gente? Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você que trouxe a sua... Nós íamos vender o pedaço de bolo. E eu não falei nada com a Dilson. Aí na hora do culto eu pensei assim... Presta atenção. Que bênção. Porque assim, uma pessoa encomendou um bolo, não foi, Fábio? Aí o Fábio falou, pastora, com aquilo que eu comprei deu para fazer 2. Então um a gente vai entregar da encomenda e o outro a gente tá aqui para fazer. Eu pensei ontem, falei, nós vamos vender o pedaço do bolo, levanta uma oferta, né? Aí quando foi hoje eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou comigo que você não vai vender nada. Nós vamos partir esse bolo e todo mundo vai comer. Falei, tá bom então. Aí o Adilson falou, agora no final, né? Mas se você quiser ofertar de uma forma específica, oferte. Porque quem tomou café hoje de manhã? Comeu pão recheado? Foi feito pão aqui ontem. E os brioches também. Os brioches? Não, os brioches não, aquele pãozinho assim, ó. Não, sonho. Com coco, Amém?